Olá, pessoal. Eu me chamo Luiz Michel, para quem não me conhece, a gente vai dar inicialização à segunda parte de clínica cirúrgica, né, destacando em soma mais três tópicos, que de manhã a gente destacou cinco, a gente vai destacar mais três hoje. Então, a gente vai falar sobre, deixa eu colocar aqui o conteúdo programático da parte 2. Vamos falar sobre dissonias, torção testicular e os seus diagnósticos diferenciais. E vamos falar um pouco sobre aneurisma de aorta, que é uma temática muito importante. São cobradas questões muito boas, tem que prestar bastante atenção em relação às questões que caem nas provas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é o rastreio, qual a idade de rastreio, quais são as manifestações clínicas, a tríade clássica de um aneurisma de aorta abdominal roto. A gente vai destacar essas nuances que são importantes. A parte de dissonia é muita leitura, não tem muito assim o que ficar decorando. É só mesmo saber quais são as principais etiologias. A nossa focalização maior vai ser em relação à apneia obstrutiva do sono, falar um pouco sobre a adenotoxilectomia como uma das formas de intervenção, né, em relação aos tópicos que são importantes para poder destacar a polissonografia como um dos métodos diagnósticos para a apneia obstrutiva do sono. Nosso foco maior é na apneia obstrutiva do sono, que aí tem mais de 90% de chances de ser a causa etiológica principal de dissonia na infância e que pode cair na prova de vocês, tá? Então vamos começar falando sobre dissonias. É uma temática que muitos acham bem maçante, porque é muita leitura, não tem scores, não tem interpretações fisiológicas, não, é mais coisas relacionadas a conceitos, tá? E como falei, nosso foco maior é em apneia obstrutiva do sono. Em relação ao nosso algoritmo, sempre algoritmo tratando sobre conceito, epidemiologia quando necessário, manifestações clínicas, diagnóstico e terapêutica. Em termos de um conceito deixei bem detalhado esse conceito, tá? As dissonias ou distúrbios do sono referem-se a uma variedade de condições que afetam a qualidade, a quantidade e o padrão do sono. Na infância, esses distúrbios podem manifestar-se como dificuldades em iniciar ou manter o sono. Ou seja, são dificuldades que podem iniciar esse sono ou até mesmo cair no sono, mas tem dificuldade de mantê-lo, tá? Resultando em sonolência diurna excessiva, o que atrapalha muito a qualidade de vida, principalmente desses pré-escolares ou dos escolares, porque a gente está retratando aqui mais na infância, em comprometendo, ou seja, as suas atividades diárias. A identificação precoce e o manejo adequado são cruciais para evitar consequências adversas no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da criança, porque sabemos desde que somos pequenininhos, a gente sabe, quem dorme muito, cresce muito. Então, a parte do desenvolvimento neuropsicomotor também está relacionada à qualidade, quantidade e o padrão do sono, tá? Etiologias possíveis. Uma etiologia possível na infância de gerar uma dissonia ou distúrbio do sono é insônia comportamental na infância. O que se a gente pode inferir sobre isso? Caracteriza-se pela dificuldade em iniciar o sono devido a hábitos inadequados ou comportamentos aprendidos. Então, por exemplo, as criancinhas, elas mimetizam muito os comportamentos parentais. Ou se os pais não tiverem autoridade para poder fazer a criança dormir em um horário específico, essa criança tem o quê? Uma insônia por algum fator relacionado ao comportamento. Tá bom? Deixa eu só mutar aqui. Mutei, beleza. Os fatores contribuintes para esse tipo de etiologia são rotinas irregulares de sono, exposição a estímulos eletrônicos antes de dormir, aí que entra já aquele tempo de tela. Quanto maior o tempo de tela, maior a afecção é em relação à higiene do sono para essa criança. E outro ponto, ansiedade de separação ou medo de escuro. Essa ansiedade de separação no sentido de, por exemplo, a criancinha sabe que o papai ou a mamãe vai viajar amanhã, sabe que o papai e a mamãe vai trabalhar, então essa ansiedade da separação, que o papaizinho ou a mamãezinha vai sair de casa, gera um estímulo de ansiedade e pode gerar uma insônia nessa criança, tá bom? E também medo de escuro, isso é clássico, é tudo uma questão comportamental que deve ser adaptado a essa criancinha. Colocando um abajurzinho com luz muito baixinha, depois de liga o abajur, ele vai se acostumando a dormir com o mínimo de luz possível, para poder melhorar a qualidade desse sono. Intervenções comportamentais, como a implementação de rotinas consistentes e técnicas de relaxamento, são fundamentais para o tratamento. Então, a intervenção comportamental depende muito do que? Do parental, de como a mamãe e o papai vai intervir na qualidade do sono dessa criança, colocando para dormir cedo, diminuindo o tempo de tela, falando que o papai e a minha mamãezinha têm que trabalhar, estão ensinando, é questão comportamental mesmo.
Outra etiologia que a gente pode ver, que pode gerar dissonia na criança, são distúrbios de associação. O que são esses distúrbios de associação? Refere-se à dependência de certos fatores para iniciar sono. Então, por exemplo, a criancinha tem uma associação em que ela só consegue dormir com historinha, ela só consegue dormir chupando a chupetinha, ela só consegue dormir depois de mamar a mamadeirinha. Então, refere-se a dependências de certos fatores para iniciar o sono, como a presença dos pais do ladinho da cama ou o uso de objetos específicos, como a chupetinha, os brinquedos, tá? São distúrbios relacionados à associação. Isso é comportamental. Isso depende do parental, para ir desmamando da criança esses vícios de associação. A interrupção dessa associação, ou seja, tirar o brinquedinho, tirar a chupetinha, os papais não ficar do ladinho da cama, essa interrupção dessa associação pode levar a dificuldades em adormecer a criancinha, entrar em um processo de sono. O tratamento envolve a gradual retirada desses fatores associados ao sono. Tudo é comportamental. O que a gente consegue observar? As questões de dissonia pode cair alguma questão muito subjetiva, como questões que a gente vê, por exemplo, no Enem sobre coisas ambientais, que tem uma resposta que é muito na cara. Então, por exemplo, uma das respostas relacionadas à dissonia é o quê? Orientação quanto aos parentais em mudar, fazer mudanças comportamentais na criancinha, desmamar devagarinho esses distúrbios de associação. Então, isso tudo tem respostas que são bem na lata. Agora, algumas questões que possam vir em relação à apneia obstrutiva do sono já podem complicar um pouquinho mais. Por isso que a gente trouxe aqui com mais foco e ênfase na apneia obstrutiva, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Outra etiologia possível são transtornos de conduta, tá bom? O que esses transtornos de conduta? Crianças com transtornos de conduta podem apresentar padrões de sono alterado, incluindo insônia ou sonolência diurna. Esses transtornos estão frequentemente associados a comportamentos desafiadores e problemas emocionais. Então, aquela criança que tem TOD, o transtorno opositor desafiador, que é aquela criancinha que é muito peito aberto, muito topetuda, desafia os pais. Isso é uma questão parental, comportamental, que depende muito dos hábitos no interior do seio familiar, tá bom? Então, essa criancinha que tem um transtorno de conduta é um pouquinho mais para cima, mais para frente, que não obedece os pais, mais desobediente, são esse tipo de criancinha que tem esses distúrbios de conduta, só dorme na hora que quer. Então, essa questão de correção e educação na higienização do sono depende dos pais. Outro pontinho ali no final, a abordagem terapêutica deve incluir intervenção comportamental e, quando necessária, farmacológica. Então, existem crianças que apresentam esse TOD, que é o transtorno opositor desafiador. A mamãe fala, vai dormir. Ele fala, não. O sim é o não para ele, e o não é o sim. São os transtornos opositores desafiadores, são os TODs, né? E a criança pode também ter TDAH associado, pode ter outros transtornos associados que podem dificultar e gerar uma piora nesse transtorno de conduta. Tanto é que pode ser necessário que até mesmo medidas farmacológicas para poder induzir o sono nessa criança, certo? Olha só, se é síndrome do atraso das fases do sono. Agora aqui já não é uma culpa da criancinha, tá? Essa síndrome do atraso das fases do sono, como por exemplo, as fases do sono REM, isso aí já é algo relacionado muito a um pouco metabólico, um pouco orgânico associado, tá? Caracteriza por um atraso significativo no início do sono e na hora de acordar, levando a um padrão de sono não alinhado com as exigências sociais, ou seja, exigências sociais é o quê? É a criancinha tá a maior parte do dia acordada, pela manhã e pela tarde, né? Porque estuda na maior parte das vezes pela manhã ou pela tarde. Se estuda de tarde, tem que fazer as atividades pela manhã. Se estuda de manhã, tem que acordar cedo para ir para a escola. Aí ele fica o dia todo com sonolência ou não tem um déficit de atenção muito alto por conta do cansaço excessivo por não ter conseguido dormir, tá? Isso é um pouco complicado. Etiologias incluem o quê? Predisposição genética em relação à liberação de melatonina pela glândula pineal, relativa ao processo orgânico de ativação do sono, alterações nos ritmos circadianos,
né, relacionado também com a melatonina, relacionado com os hormônios relacionados ao sono, a parte orgânica. O tratamento pode envolver a utilização de fototerapia e melatonina para ajudar a regular o ciclo vigília-sono, certo? Então, isso é muito importante porque não é culpa necessariamente da criancinha, é algo que tem envolvimento genético, que tem envolvimento de alguma predisposição orgânica nessa criança, tá? E a apneia obstrutiva do sono. Você pode até ver, às vezes, em alguma literatura, o Hzinho ali no meio, a apneia hipopneia obstrutiva do sono, que é o AOS ou AUAUS. Então, a apneia obstrutiva do sono é o quê? A AUS é caracterizada por episódios repetitivos de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, resultando em hipoxemia e fragmentação do sono. Então, eu acho que alguma boa parte das pessoas que estão aqui, da galera que está assistindo, por exemplo, comigo isso acontece às vezes, principalmente quando eu tive uma. Eu ganhei alguns quilos aí nos últimos meses, por conta de você se exceder um pouco, o sobrepeso, isso favorece muito até a apneia obstrutiva do sono. Então, de vez em quando eu estava dormindo, eu me pegava com. Passava 3, 4 segundos sem conseguir respirar, aí depois voltava. Isso atrapalhava e fragmentava meu sono, e realmente isso tem repercussões diárias. Então, a apneia obstrutiva do sono está muito relacionada em associação com roncos, com maior constância, essa paralisação da respiração por bloqueios das vias aéreas superiores, e isso fragmenta o sono, piora a qualidade de vida do paciente ao delongo rotineiro do próximo dia. Os principais etiologias incluem o quê? Hipertrofia das amígdalas e das adenoides, ou seja, a parte amidaliana e a parte adenoidiana, se tiver processos hipertróficos, podem fazer bloqueios em relação à ventilação das vias aéreas superiores. E essa hipertrofia, com a dificuldade respiratória, levando à apneia obstrutiva do sono, vai piorar a qualidade de sono da criança ou da pessoa que apresenta apneia, fragmentando esse sono. Por quê? Se você para de respirar, obviamente existe um alarme de despecho, você vai se alertar e vai acordar para poder. Ah, aí a respiração volta. Isso fragmenta o sono, não é nada interessante. Outro ponto na criança, macroglossia, principalmente crianças que apresentam trissomia do cromossomo 21, que tem macroglossia, um aumento da língua mais alada e mais espessa. Isso também pode ter dificuldade em relação à entrada de ar nas vias aéreas, principalmente crianças que têm um adenoide um pouco hipertrofiado e respiram pela boca. Tá bom? Obesidade infantil, obesidade na fase adulta, sobrepeso, obesidade facilitam, são fatores precipitantes da apneia obstrutiva do sono. Anormalidades crâniofaciais, síndrome de Down, o que que acontece? Se tiver uma dimensão anatômica desfavorável, os cânulos de entrada das vias aéreas também vão passar por processo de alteração. Isso pode dificultar a troca gasosa e o processo de respiração e de enchimento torácico. E essas anormalidades craniofaciais, por conta dessas alterações anatômicas, podem levar à apneia obstrutiva do sono. E também, Michel, inflamações de tecidos moles, como, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, que a gente, hoje em dia, tem mais diagnósticos ainda cada vez mais precoces. Então, doença do refluxo gastroesofágico, se ela fizer uma regurgitação, obviamente aquele líquido com pH muito ácido, pH baixo, vai fazer o quê? Pode fazer intervenção das vias aéreas superiores, fazer broncoaspiração, fazer até uma pneumonite por síndrome de Mendelssohn e gerar uma pneumonia. Então, a apneia obstrutiva do sono, relacionada à doença do refluxo gastroesofágico, não é nada interessante, porque pode ter acometimento de vias aéreas inferiores e pode cursar como pneumonite e pós uma pneumonia. E rinite, também alérgica ou atópica, também são precipitadores da apneia obstrutiva do sono. Isso gosta de cair em provas em relação quais dos fatores etiológicos abaixo predispõem à apneia obstrutiva do sono. Vai ter alternativas que não tem nada a ver e vai ter alternativas que vão estar de encontro com o quê? Com essas bolinhas pretinhas que a gente acabou de descrever, tá? Foco na apneia obstrutiva do sono. Classificação da apneia obstrutiva do sono. Como é que a gente classifica ela? A apneia obstrutiva do sono é classificada com base na gravidade dos episódios de apneia ou hipopneia, que são definidas como leve, onde tem 1 a 5 eventos por hora de sono, moderada, quando tem 6 a 15 eventos por hora de sono, ou severa, quando tem mais de 15 eventos por hora de sono. Tanto é que, se você pegar uma das causas de hipertensão secundária, estou falando de hipertensão arterial sistêmica mesmo, hipertensão secundária, quando a pessoa
tem uma apneia obstrutiva do sono, em que tem mais de 15 eventos por ciclo, né, respiratório ali, o paciente tem um grande risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica secundária. Aí vai viver a vida toda, iniciar o esquema monoterápico, losartana 50 miligramas uma vez ao dia, pela manhã, por exemplo, já entra como hipertenso. É uma grande causa também de hipertensão arterial sistêmica. Além disso, a apneia obstrutiva do sono pode ser classificada em primária ou secundária. Primária, quando sem outras condições médicas associadas. Ou secundária, associada a outras condições, como obesidade, síndromes genéticas ou anormalidades craniofaciais. Certinho? Tranquilo? Outro ponto que é importante com foco na apneia obstrutiva do sono, picos de incidência da AUS de acordo com a idade. Pico, olha só, eu até coloquei uma tarjazinha amarela como esse ponto aí de pré-escolares de 2 a 5 anos, que é o que a gente mais vê de prevalência em provas. Lá em cima, lactentes de 0 a 1 ano. A prevalência é baixa, mas pode ocorrer devido a anomalias genéticas, beleza? Pré-escolares de 2 a 5 anos. A hipertrofia das amígdalas e das adenoides é a causa mais comum, com um pico de incidência entre 3 a 6 anos. Isso aqui, quem leu o BMJ também vai estar desse jeitinho aqui, bem bonitinho. Eu tarjei aqui de amarelo, porque isso gosta de cair em prova como uma das assertivas. Idade escolar, de 6 a 12 anos, a prevalência pode aumentar, especialmente em crianças com sobrepeso ou obesidade e adolescentes de 3 a 18 anos. A prevalência continua a aumentar, frequentemente relacionadas a alterações no estilo de vida e no aumento da obesidade, que é o que a gente vê com maior prevalência e de forma mais precoce hoje em dia, devido à má dietética, à má educação alimentar da sociedade. Manifestações clínicas relacionadas à apneia obstrutiva do sono. Principais sintomas noturnos, principais sintomas diurnos. Vamos pegar os noturnos. Ronco alto e frequente. Causas respiratórias observadas durante o sono. Por exemplo, eu acho que eu me autodiagnostiquei com a apneia obstrutiva do sono, porque, evidentemente, para quem está do meu lado, né? Por exemplo, a minha esposa, ela fala que eu estou roncando bastante. Depois que eu tive um sobrepeso, aumentei uns quilinhos aí, eu estou com um ronco alto e frequente, tanto é que eu já entrei na minha dieta para poder reduzir esses roncos. Eu tenho, de vez em quando, essas pausas respiratórias observadas durante o sono, onde fragmenta o meu sono, aí já dificulta eu pegar no sono, aí vai protelando, aí quando você abre o olho já é de manhã, né? Todo aquele embaraço. Despertares noturnos frequentes acontecia comigo bastante, e sudorese noturna, um pouquinho. Então, eu meio que tinha esses sintomas, certo? E esses sintomas diurnos que possam vir, sonolência diurna excessiva. Eu não tinha muito isso porque eu sou muito adaptado a dormir pouco e passar muito tempo acordado. Então, isso aí já é uma adaptação fisiológica minha mesmo. Então, mas quem não tem costume de dormir pouco para ficar muitas horas acordado, vai ter sonolência diurna excessiva. Dificuldade de concentração e aprendizado. Óbvio. Como é que a criancinha morrendo de sono vai prestar atenção na professorinha dando a aula? Irritabilidade e mudanças de humor, isso pode gerar também efeitos psiquiátricos na criancinha, tá bom? E também hiperatividade, certo? Não que ela vai ter um TDAH secundário a uma apneia obstrutiva do sono, eu não estou falando isso. Essa hiperatividade é algo secundariamente isolado à apneia obstrutiva. Depois que melhorar a apneia, essa hiperatividade ela recrudesce, ela vai desaparecer, tá? São mudanças comportamentais secundárias à apneia. Depois que a apneia é resoluta, essas condições secundárias elas também vão desaparecer. Foco ainda aqui na apneia obstrutiva do sono em relação a exames diagnósticos. Os exames diagnósticos para avaliação da apneia obstrutiva do sono incluem o quê? Principalmente a polissonografia assistida. Na polissonografia assistida, é o exame que é considerado padrão ouro para diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, onde é um aparelhinho onde nesse aparelhinho você vai observar quantos episódios por ciclo de respiratório está acontecendo a apneia, para poder facilitar o processo diagnóstico. Avalia múltiplos parâmetros durante o sono, incluindo o fluxo aéreo, o esforço respiratório, a oxigenação e a atividade elétrica cerebral. Então, realmente é um exame que tem uma acurácia excelente, porque é multiparamétrica. Ela vai cruzar variáveis para poder facilitar o elemento diagnóstico no hospital. O quê? Barulhão ali. Peraí, foi. O que mais que é importante? Permite a identificação dessas apneias e dessas hipopneias, porque no processo da apneia ou hipopneia, o detectorzinho vai ver que teve o quê? Uma dessaturação momentânea enquanto apneia.
Então, vai ver uma queda das curvas de saturação. Então, a polissonografia assistida, caramba, é excepcional, tá? A endoscopia nasal é interessante em alguns casos? É. Principalmente o quê? Utilizada para avaliar a anatomia das vias aéreas superiores. Então, se tiver hipertrofia adenoidiana e amigdaliana, então a endoscopia nasal vai observar esse processo hipertrófico. Pode identificar obstruções anatômicas, como hipertrofia das adenoides ou anormalidades estruturais. Oximetria noturna pode ser feito? Pode. É mais simples, não é tão custoso e também tem uma acurácia interessante. Monitora a saturação de oxigênio durante o sono, útil para detectar os episódios de dessaturação. A polissonografia também pega isso, porque ela é multiparamétrica, embora não forneça informações detalhadas sobre a respiração. Aqui na oximetria é só a parte da oxigenação. A polissonografia pega a oxigenação, o fluxo aéreo, o esforço respiratório e também a atividade elétrica cerebral, para poder ver se a criança, o paciente está entrando nas fases mais profundas do sono, tá? Que é os movimentos oculares rápidos, o sono REM. Continuando aqui. O pulo do gato que é importante. Os critérios diagnósticos associados. Os critérios diagnósticos para a apneia obstrutiva do sono em crianças incluem o quê, pessoal? Presença do ronco habitual, episódios de apneia observado por um cuidador, sonolência diurna excessiva ou dificuldades comportamentais, resultados da polissonografia que demonstram índice de apneia e hipopneia ou IAH, índice apneia e hipopneia elevados, pelo menos maior ou igual a 2, processo de apneia e hipopneia por ciclo de respiração, por ciclo respiratório. A conduta frente à apneia obstrutiva do sono. A conduta para a apneia obstrutiva pode incluir o quê? Primeiro, a adenotonsilectomia. Tá? Então, se tiver processos hipertróficos das adenoides, indicado principalmente em crianças com hipertrofia das amígdalas e adenoides, que causam obstrução de vias aéreas superiores. Elas podem ser retiradas. A adenotonsilectomia pode levar a melhora significativa dos sintomas e qualidades do sono. No entanto, tem complicações potenciais, porque a parte adenoide amigdaliana está muito restrita ao processo de quê? São como se fossem estruturas anatômicas sentinelas do sistema linfocitário relacionada à ativação do sistema imunitário. Então, se a foi retirado, tem uma maior facilidade de prover-se o quê? Infecções secundárias frente à ausência das tonsilas e da adenoide. Tá bom? Então, riscos ou complicações potenciais, a própria hemorragia pós-operatória da retirada e as infecções oportunistas frente ao quê? A retirada dessas estruturas anatômicas que auxiliam o quê? A primeira levada do levantar dos muros imunológicos. Não tem eles para poder o quê? Ativar o processo de ativação as propriedades imunológicas. Então, pode ter muitas infecções com maior recorrência, maiores gripinhas, maiores coriza na criancinha, tá bom? Isso é normal, até o sistema imunológico dela se desenvolver quando estiver um pouquinho mais velha. Tratamentos adicionais, modificação do estilo de vida, porque vimos que a obesidade é um fator de risco para desenvolver a apneia obstrutiva do sono, como perda de peso em caso de obesidade. 2, uso de dispositivo de pressão positiva contínua das vias aéreas, que é o CPAP. Não é barato, o CPAP é caro, tá bom? O CPAP é caro, mas o papai e a mamãe que tem uma condição para poder bancar esse tipo de terapêutica para o seu filho, é super indicável, tá bom? Em casos mais graves ou quando a cirurgia não é indicada, porque existem situações em que o processo cirúrgico não é indicado, certinho? Aí vai depender da avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço. Terceiro, terapias ortodônticas em caso de anormalidades dentofaciais. Então, se tiver uma retrognastia, que é essa parte do arcabouço dentário muito para frente, e esse aqui muito para dentro, pode fazer alterações crâniofaciais que dificultam a ventilação das vias aéreas superiores. Então, terapias ortodônticas também podem entrar como repercussão multidisciplinar no processo para como manejo da apneia obstrutiva do sono. Então, pessoal, não tem muito segredo. Vou ficar aqui mais uma hora falando sobre lendo e lendo e lendo. É muita coisa de leitura sobre a parte de dissonias, tá bom? Mas foquem na apneia obstrutiva do sono. Eu vou ver se eu consigo fazer um compilado de questões de treinamento para vocês sobre todos os tópicos que a gente vai abordar aqui em clínica cirúrgica, tá? Vou colocar pelo menos 5 a 7 questões de cada um dos temas com gabarito e vou disponibilizar para vocês treinarem depois de reverem
a revisão. Então, vem a gravação, faça as questões. Tenha pelo menos um aproveitamento aí de 80% para cima, tá bom? Aí vocês já podem ficar felizes, certo? Tranquilo? Galera, agora a gente vai falar de um tema que é bacana, que é a parte sobre torção testicular e seus diagnósticos diferenciais, tá? Então, a torção testicular, ela tem muitos diagnósticos diferenciais, desde uma orquite, desde uma epididimite, até um CA de testículo. Então, tudo pode ser avaliado para a gente poder ter uma percepção mais acurada do que realmente é. Uma torção testicular é uma urgência que deve ser manejada da forma mais rápida possível. Por quê? Se tiver uma torção do cordão espermático, o cordão espermático torcido, ali vai passar um feixe arteriovenoso nervoso. Então, se você fizer aquela torção, você vai estar totalmente, completamente comprometendo aquele testículo. Ele vai passar por um processo isquêmico patológico. A histologia testicular vai estar em sofrimento hipoxêmico e pode se tornar inútil por conta da necrose tecidual e irreversibilidade do quadro. Então, tem-se um tempo precavido, um tempo determinado para poder inicializar o processo de detorção, para poder destorcer esse testículo que passou por esse processo de torção. Uma simples torção pode gerar uma torção testicular, desde criancinhas que, por exemplo, ou crianças ou até meninos mais maiores gostam de dormir, por exemplo, sem cueca. Então, pode gerar alguma movimentação errada e fazer uma torção do testículo. Andar de bicicleta, levar uma bolada no futebol, isso tudo pode gerar uma torção testicular, tá? E os seus diagnósticos diferenciais, a gente vai também citar alguns deles e saber a diferenciação em relação. Como eu diferencio um do outro? Eu fiz uma super tabela de comparação entre os principais diagnósticos diferenciais. E óbvio que é muito importante que a gente gosta de ver em prova sobre como é que é o sinal de Engel, o sinal de Prehn, o sinal do reflexo cremastérico, o que vai estar positivo, o que vai estar negativo na torção testicular. Isso é muito importante na avaliação inicial. Então, quando vem um caso clínico de torção testicular, muito evidente que é de torção testicular. Vai falar que foi realizado o teste de Prehn, ou de Engel, ou reflexo cremastérico, uma dor associada a um edema escrotal muito grande, de forma aguda. Então é muito conciso. Vocês vão ver, pessoal, que tem a cara de ser questão de torção testicular. Bom, vamos lá, em relação ao conceito. A torção testicular é uma emergência urológica caracterizada pela rotação do cordão espermático, resultando na obstrução do suprimento sanguíneo ao testículo. Então, ele está em sofrimento hipoxêmico, anóxico. Se isso demorar demais para poder ter uma intervenção, vai ter uma irreversibilidade do quadro e vai ter que fazer uma orquiectomia, vai ter que tirar o ovinho. Porque o ovinho necrótico, ali pode ser um foco de hiperproliferação bacteriana, gerar um Fournier ali para baixo, aí não é nada interessante, tá? Ele vai ter que ser retirado. Essa condição pode levar à isquemia e necrose testicular se não for tratada rapidamente. Fatores de risco: idade, predominantemente em adolescentes e adultos jovens, de 12 a 30 anos. Anatomia, malformações congênitas, como o testículo em pé, que é um testículo mais horizontalizado, ele é mais alto do que largo. Ou anomalias do cordão espermático, ou seja, o cordão espermático. Deixa eu tirar esse áudio aqui, peraí, tirei. Histórico familiar, casos anteriores de torção testicular na família. Pode ser algum condicionamento hereditário e anatômico que está passando de geração em geração. Atividade física, esforços físicos intensos ou traumas direto na região genital, como eu comentei aqui no comecinho. Patologias associadas, como criptoquidia ou hipospádia, tá bom? O que é a hipospádia ou hipospadia? Aqui, por exemplo, está o pênis da criança. É para o orifício da saída do introito uretral, descer bem na pontinha. Mas o buraquinho da saúde pode ser o quê? Na parte ventral do pênis. Tem um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, fora da sua anatomia anterior. Então, a hipospádia também são condições de formações anatômicas aí, diversas, que podem ser patologias associadas à torção testicular. O que a gente encontra como manifestação clínica? A mais gritante, óbvio, é a dor aguda. Não existe torção testicular assintomática. Não existe torção testicular indolor. O nosso fator mais marcante é a dor aguda lancinante. Início súbito, aconteceu a torção,
começou a dor. Geralmente unilateral, cara, é muito raro, é muita falta de sorte acontecer uma torção testicular bilateral, se ao mesmo tempo os dois cordões espermáticos rodar ao mesmo tempo é bem difícil. Geralmente é unilateral, podendo irradiar para a região inguinal ou abdominal, dependendo da intensidade dessa dor. Edema escrotal agudo, tá bom? Aumento do volume do escroto aumentado. Então, pode até ser feito o sinal da transiluminação com a luz para poder fazer diagnóstico diferencial com hidrocele, tá bom? Só que a hidrocele em si não gera uma dor lancinante de início agudo como na torção testicular. Então, a hidrocele, esse acúmulo volumoso de água, não tem uma dor tão intensa de início súbito a abrupto como na torção testicular. Mas na torção testicular também pode ter um edema escrotal associado. Náusea e vômito, porque esses reflexos nauseados e de vômito estão muito relacionados à abertura dos portões da dor. A dor pode fazer uma liberação a nível de reflexo bulbar e fazer com que o reflexo de êmese apareça, tá bom? Então a dor pode disparar alguns sintomas autonômicos parasimpáticos, como náusea e vômito. Alterações no fluxo cremastérico. No caso da dor, ela pega a dor intensa, ela pega muito ali de natureza mais vasovagal, né? Vagal. Então pode disparar esses reflexos de náusea e vômito. Alterações no reflexo cremastérico. Olha só uma das observações e avaliações que podem ser feitas para poder fazer diagnóstico diferencial de torção testicular com outros tipos de afecção urológica. Diminuição ou ausência do reflexo do lado afetado. O reflexo cremastérico que é feito passando fazendo algum tipo de sensibilização ali na região cremastérica, próxima ali ao testículo, vai ter o quê? Uma diminuição ou ausência desse reflexo. Então, o paciente vai ter um reflexo diminuído em relação. É porque eu não coloquei um GIF, mas se vocês não souberem o que é, coloca lá no YouTube ou um GIF no Google, reflexo cremastérico, vocês vão ver o que é o reflexo. Mas coloca na cabeça de vocês que torção testicular, devido à fisiopatologia aguda desse edema associado à dor intensa, esse reflexo é diminuído. O reflexo é diminuído também por quê? O cordão espermático não rodou, e o cordão espermático ele tem um feixe vasculo venoso, né, e também é nervoso. Se você estiver fazendo uma alteração de compressão no chicote nervoso, os reflexos naquela localidade também estarão reduzidos ou até mesmo abolidos. Tá? Métodos diagnósticos para a torção testicular. Primeiro, óbvio, exame físico. No exame físico, a gente faz que tipo de avaliação, pessoal? Avaliação da dor. Obviamente, o paciente vai dizer que é a pior dor do mundo, de 0 a 10 ele vai falar 1000, e ele vai estar com a face gemente e óbvia na sua frente. E a presença também de edema e a posição do testículo, ou seja, posição do testículo para ver se realmente aquele testículo está naquela localidade, se aquele testículo, o paciente já apresentava uma criptoquidia antes, como é histórico prévio, então é importante saber essa delineação. Tanto é que tenta-se apertar o saco escrotal para ver se tem a sensibilidade, você consegue perceber a presença se o testículo está tópico, se ele está presente dentro do saco escrotal. Ultrassonografia com Doppler. Método de escolha para avaliação vascular do testículo. É interessante fazer esse tipo de avaliação? Porque se você fez uma torção testicular, aquele feixe vascular vai estar com uma pobreza de circulação para o testículo. Então, se for fazer uma avaliação com Doppler, duplex, colorido, aquele vermelhinho com o verdinho, vai ver quê? Uma ausência de fluxo sanguíneo devido à isquemia por conta da torção. Você está torcendo os feixes de vascularização daquela situação ali do setor anatômico do testículo, ele vai estar empobrecido de sangue. É por isso que é uma urgência urológica que tem que detorcer o mais rápido possível para não perder o testículo. Achados característicos incluem a ausência do fluxo arterial e o aumento do tamanho do testículo. Vou mostrar para vocês já uma fotinha que eu peguei do BMJ, que eu vou mostrar para vocês um dos achados, que é o sinal do redemoinho, tá? Que é um achado muito típico na avaliação do exame de imagem. O que você achar também a ressonância magnética? Não é exame de primeira escolha, porque já fazer a ressonância direto no paciente que tem torção testicular, a torção testicular é um diagnóstico essencialmente clínico, mas é óbvio que a gente faz um exame de imagem para poder saber o grau de isquemia que está sofrendo aquele testículo. E óbvio também que pela ultrassonografia fazemos outros diagnósticos diferenciais, que podem confirmar ou descartar a torção testicular. Aqui eu peguei, ó, do BMJ bonitinho, olha só. Ultrassonografia em escala de cinza.
O sinal do redemoinho em tempo real é o sinal mais específico da torção testicular parcial ou completa. Ele fornece informações inespecíficas e, na maioria dos casos, não é suficiente para diagnóstico. Só que é muito importante porque é um sinal grandemente específico quando ele está presente. Estudos com Power Doppler ou Doppler colorido também são necessários para estabelecer a presença ou ausência desse fluxo sanguíneo. Então, se vier, ó, na prova de vocês, falando que foi realizada uma ultrassonografia em escala de cinza e veio sinal do redemoinho, pode procurar a alternativa que o diagnóstico é de torção testicular. Tá bom? Tranquilo? Diagnósticos diferenciais. Aí o que que acontece? É, deixa eu ver. Para sair lendo, eu vou tentar rabiscar de forma mais pinceladas mais rápidas. Como eu fiz esse quadro aqui comparativo, ele é bem intuitivo, vocês vão ler, já vocês vão saber fazer a diferenciação, mas eu vou pegar alguns pontos aqui para não deixar de falar sobre esses aspectos, tá bom? Olha só, deixa eu pegar minha caneta. Diagnósticos diferenciais, torção testicular com epididimite, orquite. Aqui é processo inflamatório do epidídimo, que é o arcabouço onde vai passar o canal deferente logo após, onde vai ter toda aquela confluência de canos onde passam os espermatozoides. Orquite é a própria inflamação do testículo, não é uma torção testicular, é uma inflamação testicular. Torção dos outros apêndices, certo? É hérnia inguinal, hidrocele e tumor testicular. Manifestações clínicas de cada uma delas e exames de imagem na sua diferenciação. Por exemplo, comparando, olha, essa natação testicular tem uma dor aguda, geralmente unilateral, que eu falei para vocês que é um pouco raro apresentar torção testicular bilateral. O edema escrotal acontece, náuseas e vômitos, reflexo cremastérico ausente, abolido ou muito reduzido e sinal de PREM negativo. O que é o sinal de PREM? É já que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? Agora vamos pegar, por exemplo, com epididimite, faz a comparação entre esse e esse. É uma dor escrotal gradual, não é aguda, edema e eritema no escroto. Aqui você já teve sinais inflamatórios, sinais flogísticos associados, febre e calafrios. Eu não falei de febre nem calafrio na torção. Reflexo cremastérico presente, aqui é ausente, sinal de PREM positivo, aqui é negativo. Então, é só para vocês fazerem uma comparação. Aqui, vocês vão ver os graus comparativos e as manifestações clínicas. Está bem intuitivo. Então, eu prefiro ganhar um pouquinho de tempo para poder liberar a aula o mais rápido possível para vocês treinarem questões. Não precisa sair lendo cada um desses aspectos. Está muito intuitivo. Eu fiz a tabelinha diretamente, especialmente para vocês com muito carinho, para vocês saberem diferenciar isso. Por quê? Eu tinha observado que estava nos objetivos, né, dos RC6. Então, eu coloquei aqui essa tabelinha para não deixar passar esse objetivo que foi trabalhado em sala, tá bom? Will? Manobras diagnósticas são essas manobras que eu estava falando para vocês. Reflexo cremastérico. Normalmente, a elevação do testículo ocorre ao estimular a parte interna da coxa. Então, tem a parte. É porque era para não ter colocado a imagem, acabei não colocando. Se você fizer uma sensibilização na parte interna da coxa, a tendência é o quê? Aquele testículo, né, ipsilateral ao reflexo que você fez, ele dá uma subidinha. É o chamado reflexo cremastérico, porque você incita a musculatura do cremaster e ele sobe. Então, normalmente, a elevação do testículo ocorre quando você estimula a parte interna da coxa, porque você está excitando a contratura da musculatura cremastérica. Na torção testicular, este reflexo está ausente do lado afetado. Por favor, eu já vi em prova falando que estava ausente do lado contralateral. O ovinho contralateral, o testículo contralateral, não tem nada a ver com a história. Ele não está torcido. Quem está torcido é esse lado, o reflexo está abolido desse mesmo lado. Sinal de PREM, elevação do escroto que, se alivia a dor, sugere epididimite. Se não houver alívio, indica torção testicular. Então, se o paciente está com muita dor no testículo, fazendo um diagnóstico diferencial de dor aguda no escroto, se você pegar aquele escroto direito que está doendo e você elevar ele, elevei. Aí o que que acontece? Aliviou a dor. Nossa, que alívio depois que eu elevei o testículo. Isso quer dizer epididimite. Agora, se você pegar aquele testículo que estava doendo agudamente e elevar ele na torção, não melhora a dor. Não tem alívio doloroso.
Sinal de Engel. Então, PREM é a elevação do testículo com ausência ou não do alívio doloroso. E o sinal de Engel ou Angel, a palpação do testículo, que pode indicar inflamação ou torção. Então, o sinal de Engel não é um tipo de sinal que é muito interessante para fazer diagnóstico diferencial. É só para saber se realmente o paciente está com uma dor escrotal aguda, tá bom? Fazendo os diagnósticos diferencial entre todos os tipos de dor escrotal, certo? Como todos esses casos que a gente viu aqui, ó, nesse slidezinho anterior, que eu delineei manifestação clínica, exames de imagem de diferenciação. Às vezes um exame de imagem aqui é diferente na torção e é diferente lá no tumor, tá bom? Como no tumor, na ultrassonografia, você vê uma massa hiperecóica ou hiporecóica, você vê a concentração de massa no interior testicular. Aqui na torção testicular, você não vê uma massa anexial. Bom, são as diferenciações clínicas e no exame de imagem por ultrassonografia, certo? Bonitinho? Manejo na emergência. Como é que se dá o manejo na emergência da torção testicular? Primeiro, avaliação inicial, história clínica detalhada e exame físico. O exame físico pode entrar com o sinal de PREN e pode ser com o sinal do reflexo cremastérico. Aquele ali já te indica um diferencial e uma direção enorme para ser torção testicular. Fez PREN, elevou o testículo, não aliviou dor. Fez o reflexo cremastérico, está abolido? Torção testicular. Óbvio que o paciente ainda vai vir com a história clínica. Doutor, eu levei uma. Tava brincando de bola com os meus amigos e eu levei uma pancada. Aí fez PREM, não melhorou o alívio da dor, fez cremastérico, tá abolido, e histórico de trauma na região genital, cantou a pedra do diagnóstico. E, óbvio, avaliação da dor e de sinais vitais associados, porque uma torção testicular que já está há mais de 6 horas já tem sinais associados à necrose. Aquela necrose, tecido morto ou pútrido, é o quê? Ponto de inoculação e de hiperproliferação bacteriana e de outras bactérias que estão ali no interior ao redor. Isso pode ser não interessante porque pode fazer um processo infecto-inflamatório muito extenso, gerar um fournier ali, né, e não é nada interessante para o paciente. Intervenção cirúrgica. Primeiro ponto. A torção testicular é uma urgência cirúrgica. A detorção deve ser realizada o mais rápido possível, idealmente dentro de 6 horas após o início dos sintomas, para preservar a viabilidade testicular. Existem literaturas que falam o quê? 3 a 4 horas, para ter uma vitalidade ainda melhor desse testículo. Mas literaturas podem falar que até 6 horas a gente ainda consegue ter uma boa vitalidade do testículo e conseguir salvá-lo. Após a detorção, que é uma refixação, certo? Que é chamada de orquidopexia, deve ser realizada para prevenir recidivas. Ou seja, o paciente que torceu uma vez, o giro ali ganha como se fosse uma memória para poder girar outra vez em qualquer trauminha, em qualquer probleminha. Tá? Então, após a detorção cirúrgica que é feita, a abertura detorce de forma cautelosa para você não romper vasos arteriais ou venosos, ou romper até mesmo os chicotes nervosos periféricos associados, você tem que fazer uma fixação. A fixação ali para ele não rodar mais em volta do próprio eixo é chamada de ortodopexia. É o nome que é do procedimento de fixação para evitar recidivas. Orquidopexia é o nome do procedimento de fixação para evitar recidivas, tá? Outro ponto, tereis dor, não é nada interessante em qualquer paciente. Como a gente falou de manhã sobre nefrolitíase, a terapêutica e o manejo inicial é o controle doloroso com anti-inflamatórios não esteroidais e AINES. Se isso for refratário, vai para um opiáceo, tá? De baixo calão até alto calão. Então, suporte analgésico numa dor aguda de torção testicular, que é muito doloroso, você faz a administração de analgesia adequados para controle da dor, certo? Tranquilo? Monitoramento pós-operatório, avaliação da função testicular e possíveis complicações, como infecção e hematoma. Hematoma não é a mesma coisa de seroma. Seroma tem um líquido mais estéril. Agora o hematoma não, é uma coleção, uma porção sanguínea, que é um foco de hiperproliferação bacteriana que pode dar suscetibilidade a um processo infecto-inflamatório local. Então, hematoma não é nada interessante a presença dele, mas quando tem essa presença, indica-se cuidados e observação contínua para evitar um foco inflamatório ali naquela localidade. Então, galera, na parte de torção testicular, o que é importante demais para poder levar para a prova?
saber quais são as três grandes manobras que Kai gosta muito de cair em prova: reflexo cremastérico, em relação a quem é o sinal de Penn e o sinal de Engel. Lembra que Engel não é muito diferencial. Ele só é uma dor à palpação escrotal, para poder confirmar que ali tem um escroto agudo. Uma dor é escrotal aguda, mas eu não sei se é torção, se é inflamação, porque tudo dói. A característica da dor é diferente. A gente colocou lá o quadro. A dor na torção testicular é súbita, aguda. Uma dor na epididimite, por exemplo, ela é gradual. Ela não começa em máxima potência. Ela começa baixinha e vai aumentando com o quê? Com o passar do processo pró-inflamatório. Tá? Aquela tabelinha para vocês, fiz com bastante carinho, tá? Então prestem bem atenção, que gostam de cair questãozinhas que são, vocês não podem errar sobre a torção testicular. Dúvidas? Deixem anotadinho no cantinho aí do papel para a gente poder trabalhar elas. Eu posso mandar em forma de áudio, forma de texto, um pedacinho de uma guidelines, de um artigo do próprio BMJ, tá? Se for, pessoal, revisão, resumos, isso não vai substituir um livro. Então a gente tem que pegar as literaturas de referência. Minha literatura de referência para os RC6 era um BMJ. Eu lia muito o BMJ mesmo todo. Tudo. É a leitura muito maçante, muito grande? Mas tem informações que são muito importantes, tá bom? Muito importantes mesmo, certinho? Como nunca se esquecer, por exemplo, o próprio BMJ fala que a pregabalina é o principal fármaco para poder fazer o tratamento da dor neuropática lá no pé diabético, certo? Tranquilo? Beleza? Eu lembro que caiu uma prova para a gente, o professor, né, o doutor, pegou, colocou uma questãozinha mesmo, estava igualzinho o BMJ. Poxa, eu li isso aqui, igualzinho estava no BMJ. Foi tiro e queda, pregabalina, mas lá tinha o quê? Duloxetina, tinha os outros fármacos que são considerados de segunda linha para poder enganar. Bom, então a gente tem que saber, a leitura do BMJ é muito importante, beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Galerinha, vocês querem 3, 5 minutinhos para tomar uma água, lavar o rosto, beber uma xicarazinha de café? Rapidinho? Vocês quem mandam? Vocês querem? É rapidinho, 3 minutinhos só? Não? Sim. Vamos de forma democrática. Não, não, sim, sim, sim. Bem de boa. Só 3 minutinhos, só no banheiro, voltar, beber água. Sim, beleza. Rapidinho, pessoal. 3 minutinhos só. Pá, pá, bate e volta. Tá bom? Rapidão. Voltem logo, que é já que eu venho.
Tá fechado. Vamos lá, pessoal, continuar? Vamos lá. Alguém pode responder aí, só para dar o ok aqui para a gente continuar? Bora. Bora. Vamos lá, então. Deixa eu fechar aqui os áudios da galera que tá aberto. Aqui, beleza. Isso sempre vai acontecer, pessoal, é normal. Às vezes alguém cai a internet, volta com o áudio aberto, é normal, já sou bem acostumado com isso. Então vamos lá, galera. A gente vai trabalhar um tema sobre aneurisma de aorta abdominal, principalmente quando o paciente apresenta sintomatologias ou já apresenta um processo de ruptura, onde tem uma tríade clássica, tá? Que é uma dor abdominal bem incisiva e súbita associada à hipotensão. Vou trazer para vocês essas manifestações clínicas. A orientação quanto ao rastreio, principalmente em pacientes com alta carga tabágica, tá bom? Então, são algumas nuances que são importantes. Quando tem intervenção cirúrgica? Quando eu faço intervenção, um manejo conservador, quando eu faço um manejo cirúrgico, existe um tamanho de dilatação específico da artéria que quando ela cresce, né, para a gente poder ter uma intervenção. Então, esses pontos de corte são muito importantes, principalmente no homem é um número, na mulher é outro número, a velocidade de crescimento da aneurisma em 6 meses ou em um ano, isso também são preditores na intervenção cirúrgica. Isso é importante saber, porque cai nas assertivas das alternativas, tá bom? Vamos trabalhar então sobre esses pontos que são importantes, certo? Deixa eu. Aqui é conceitos. Conceito. Vamos lá. O conceito que eu venho trazer para vocês é o quê? Aneurisma de aorta abdominal, AAA, é uma dilatação anormal da aorta abdominal, geralmente definida como um aumento do diâmetro da aorta superior a 3 centímetros, ou quando a dilatação ela ultrapassa 50% do diâmetro natural da aorta. Quando você tem um crescimento menor do que 50% do diâmetro natural, aquilo é chamado de ectasia. Então, em termos conceituais, é importante diferenciar. Se falar que teve um aumento de 47% do tamanho de calibre natural da aorta, você vai marcar uma alternativa que fale sobre aneurisma? Não. Você vai marcar uma alternativa que marque sobre ectasia. Quando tem aumento maior ou igual a 50% do diâmetro natural, aí temos assim, um crescimento patológico anormal aneurismático. Pode ser unilateral, bilateral em forma sacular, tá bom? O aneurisma de aorta abdominal pode ser classificado em dois tipos principais: os fusiformes, onde a barriguinha ela cresce juntinha bilateralmente dos dois lados ali da artéria aorta abdominal, é a fusiforme, em forma de fuso, ou apresenta uma dilatação uniforme ao longo de um segmento da aorta, de forma sacular, que parece um saco, tá bom? Que se caracteriza por uma protrusão localizada. Quando tu tem uma protrusão localizada, sacular. Quando você tem uma dilatação uniforme ao longo linearmente a aorta de forma o quê? Assim, ó, em forma fusiforme, em forma de fuso. Agora, quando tem somente de um lado em forma de saco ou sacular. Fatores de risco, idade. A prevalência aumenta significativamente após os 65 anos, tanto é que o valor de corte para a questão do rastreio é a partir dessa idade. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ou em homens mais jovens que têm fatores de risco associados. Sexo, predominantemente em homens, com uma razão de aproximadamente 4 homens para cada mulher com afecção de aneurisma de aorta abdominal. História familiar de aneurisma de aorta abdominal ou doenças cardiovasculares com predisposição. Tabagismo. O uso de tabaco está fortemente associado ao desenvolvimento e à progressão do AAA. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial elevada contribui para a degeneração da parede arterial.
certo? O importante é vocês fazerem diferenciação entre um pseudoaneurisma, uma dissecção ou uma aneurisma. O aneurisma ele é chamado verdadeiro quando você abaula todas as túnicas da artéria, pegando a parte mais interna, a média, certo? E a adventícia. Então tem que abaular a íntima, a média e a adventícia. Você abaula todas as três paredes verdadeiras da artéria, todas as túnicas. Isso é um aneurisma verdadeiro. Agora, por exemplo, se você tem as três camadas, aí a camada íntima disseca, aí você entra sangue aqui nessa brecha e você abala só as duas de fora, isso é essa dissecção que vai acontecendo gera um pseudoaneurisma. Isso não é um aneurisma verdadeiro. O aneurisma verdadeiro é quando as três camadas elas são abauladas. Agora, se você fazer um rasgo de uma, dissecando, e entrar o fluxo sanguíneo aqui, você vai dissecar ainda mais e vai abaular essas duas de fora, fazendo um pseudoaneurisma. Então, essa diferenciação aí histológica é importante. Aneurisma verdadeira é quando abaula as três túnicas. Se abalar duas, uma, isso é um pseudoaneurisma, tá bom? Dislipidemia. Níveis elevados de lipídios no sangue podem acelerar o processo de aterosclerose. E processo de aterosclerose, como é um processo gradual e crônico, aquela placa de ateroma vai passando por processo de calcificação, pró-inflamações locais e vai fragilizando a parede da artéria. Parede arterial fragilizada, qualquer pico de pressão naquele ponto vai alargar, abaular aquelas paredes, podendo transformar ali e fazer um aneurisma, tá? Doenças conectivas, de tecido conectivo, do tecido, no caso, conjuntivo. Uma síndrome de Marfan, uma síndrome de Ehlers-Danlos, uma síndrome de Turner, por exemplo, pode gerar afecções diretas no tecido conectivo conjuntivo, que fazem parte ali do processo de resistência das túnicas. Se tiver um tecido conjuntivo danificado, obviamente aquelas túnicas vão ter uma menor resistência, ou seja, vão ter maior fator de risco para o que? Aneurismar, para formar aneurisma devido ao abaulamento patológico daquela artéria. Formas de apresentação. Deixei bonitinho, com a definição e características sobre as 4 principais formas de apresentação do aneurisma de aorta abdominal. Temos o aneurisma infrarrenal, é o que tem maior prevalência e o mais comum, com maior chance de cair em prova. Então, a definição localiza-se abaixo da origem das artérias renais. É um ponto de topográfico anatômico de localização do aneurisma, tá? Ela fica logo abaixo das artérias renais, por isso que o nome é infrarrenal, certo? Característica, é o mais comum tipo de AAA, certo? De aneurisma de aorta abdominal, apresentando aproximadamente 80 a 90% dos casos, geralmente apresenta um padrão de crescimento mais previsível e está associado com menor risco de complicações em comparação com outros. Graças a Deus, ele é o mais comum, mas tem melhor prognóstico. Ele é mais benigno do que os outros. A chance de ele fazer uma ruptura ou se tornar roto é menor. As intervenções, quando sintomático, são melhores, mais resolutivas, com melhor prognóstico ao paciente. Aneurisma justa-renal localiza-se na região imediatamente acima das artérias renais. Como imediatamente é justa-renal, ao ladinho renal. O nome justa-renal é ao ladinho, pertinho, mesmo grosando ali pertinho. Localiza-se na região imediatamente acima das artérias renais, envolvendo a origem dessas artérias. Característica pode comprometer a perfusão renal, porque como está acima das artérias renais, bem no arcabouço do início da sua origem, um aneurisma abaula e comprime uma artéria renal. A compressão de uma artéria renal pode fazer uma doença renovascular. E uma doença renovascular pode gerar uma doença paraquimenosa renal. Isso pode levar à hipertensão arterial secundária. Tanto é que a doença renovascular ou doença paraquimenosa renal, as principais causas de hipertensão arterial sistêmica secundária. Aí como é que a gente diagnostica esse tipo de hipertensão arterial sistêmica? Faz uma ausculta no abdômen. Você vai ver o que? Um sopro. Um sopro a nível de aorta ali, abdominal justa renal e um sopro das artérias renais. Certo? Então, olha só, pode
comprometer a perfusão renal, aumentando o risco de isquemia renal durante a intervenção cirúrgica. O tratamento requer uma avaliação bem cuidadosa da viabilidade renal e pode necessitar de técnicas específicas para preservar a perfusão das artérias renais. Aneurisma pararenal localiza-se ao redor das artérias renais, podendo envolver uma ou ambas as artérias. Vocês vão ver que ela vai piorando cada vez mais as circunstâncias, piorando o prognóstico, aumentando as chances de se tornar rota, aumentando o que? O nível de complexidade do manejo cirúrgico. Então, características, esse é o tipo menos comum e pode ser desafiador em termos de manejo cirúrgico, devido à proximidade na artéria renal. Qualquer manipulação, você beliscar a artéria renal, ela vai soltar soltar o sangue, o paciente vai fazer uma hemorragia intraoperatória e fazer um choque hipovolêmico. Aí tem que fazer ressuscitação volêmica, já que ele está com as duas fossas anticubitais com acessos bem calibrosos. Aí gera uma complicação cirúrgica, tem que aspirar, tem que fazer uma rafia, às vezes cauterizar a localização para tamponar o jato de sangue que está hemorragizando, tá? O comprometimento vascular pode levar a complicações significativas, como insuficiência renal pós-operatória. Tá? E aneurisma tóraco-abdominal. Estende-se desde a aorta torácica até a aorta abdominal, envolvendo segmentos tanto torácicos quanto abdominais. Esse tipo é o mais raro e apresenta também um desafio significativo no manejo clínico, devido à extensão da doença e à complexidade da anatomia vascular envolvida. Certo? O paciente pode apresentar sintomas relacionados à compressão de estruturas adjacentes, como dor torácica ou abdominal. Esse tipo tóraco-abdominal, como ele pega uma porção do abdômen, da aorta abdominal bem maior, ele pode fazer compressões de estruturas adjacentes. Por exemplo, se for fazer uma compressão de veia cava inferior, pode fazer até mesmo uma fístula. Se fizer o aneurisma cresceu, abaulou, triscou na veia cava. Aí trisca nela aqui, ó, faz uma fístula, uma ponte de comunicação. Vai fazer um shunt de artério venoso ali tão grande, pode gerar uma insuficiência cardíaca no paciente lá em cima. Isso não é nada interessante acontecer. É por isso que tem uma periculosidade muito alta essa toracoabdominal. Mas, graças a Deus, ela é extremamente rara. Mas quando ela acontece, é um desafio gigantesco. Tá? Etiologia. Etiologia. Aí o que acontece? Até pouco tempo atrás, o pessoal acreditava-se muito que o principal fator etiológico ao aneurisma de aorta abdominal era a aterosclerose, eram as placas de ateroma. Só que isso foi caindo por terra com o tempo, e hoje em dia, estudiosos e estudos acreditam que os estudos recentes apontam que a carga tabágica é o principal fator de risco para aneurisma de aorta abdominal. Pode ter um aneurisma de aorta abdominal de natureza infecto-inflamatória? Pode sim, como a sífilis, gerando aneurismas, é, como é que eu posso, facilitadores de a porta de abertura para aneurismas micóticos. Aneurisma micótico, o fato de diagnosticar o aneurisma micótico já é uma indicação de intervenção cirúrgica. Não tem um manejo convencional ali, não cirúrgico, para esse tipo. Isso aqui é tão perigoso que já tem que fazer a correção cirúrgica o mais rápido possível. Trauma, lesões que afetam a integridade da aorta. Por exemplo, uma batida de carro que pega na cinemática do trauma, por exemplo, a gente vai ver em RAM, no nosso primeiro tema. Vamos ver como é que o que vai acontecer. Quais são as principais estruturas que são rompidas, passam por processos lesivos em choques frontais, laterais, né, em diagonal, nas quinas. A gente vai falar sobre essa cinemática do trauma. Arterite de Takayasu, poliarterite nodosa, doença de Behçet, são ali condicionamentos ou manifestações reumatológicas, e doença também de Kawasaki. Pode gerar aneurisma de aorta abdominal. Doenças hereditárias, como síndrome de Turner, Marfan e Ehlers-Danlos, que são o quê? Que a gente até comentou, são algumas síndromes que acometem o tecido conectivo, o tecido conjuntivo, que dá resistência à artéria. Se não tem esse tecido conjuntivo aumentando a resistência da artéria para ela ser mais contida, as paredes vão ficar mais adelgaciadas, vão ficar mais frouxas, e vai facilitar o processo de formação fisiopatológica do aneurisma. Rastreio importante. As recomendações atuais para rastreio da AAA, certo? Incluem o quê? Homens entre 65 e 75 anos. Realizar ultrassonografia abdominal uma vez, especialmente aqueles que têm histórico de tabagismo. População de alto risco,
considerar rastreio em homens mais jovens com história familiar de primeiro grau, que tem aneurisma de aorta abdominal, ou outros fatores de risco significativos, como doenças cardiovasculares, tá bom? Então, se na história da família tem muita hipertensão, outras doenças cardiovasculares, histórico de doenças reumatológicas hereditárias de primeiro grau, a partir de 65 anos, até um pouco mais jovem, a partir de 60 anos, pode ser feito também um rastreio para poder verificar se o paciente tem um desenvolvimento inicial de um aneurisma, tá? Manifestações clínicas que a gente vê de forma mais clássica. Quando o paciente tem sintomas, porque existem aneurismas assintomáticos, são aneurismas menores, tá bom? Quando existem sintomas é porque eles já estão com um tamanho bem avantajado. O aneurisma de aorta abdominal pode apresentar-se como uma dor abdominal difusa, ou até mesmo localizada principalmente em região de mesogastro, ou pode fazer radiações lombares. A artéria, a aneurisma de aorta abdominal, ela pode colar na parte póstuma ali, pegando no arcabouço das vértebras, pode gerar um sistema de corrosão, de desgaste e gerar uma dor lombar secundária associada a aneurisma, tá? Compressões vizinhas. O aneurisma não é um balão que pode ser de forma sacular ou fusiforme. Um balão com crescimento ele vai comprimir coisas que estão à sua volta. Compressões vizinhas. Pode causar sintomas compressivos em estruturas adjacentes, como gerando uma dor pélvica, disfunção urinária, porque pode descer tanto que pode fazer compressões na parte mais do arcabouço superior da bexiga ou intestinais, fazendo clamps e associação com a parte do duodenal do intestino. Isso pode fazer modificação de hábito intestinal, gerar, por exemplo, fistulização com duodeno, fazendo uma hemorragia digestiva por fístula secundária a uma aneurisma de aorta abdominal, que não é muito, você não vê isso todo dia, é raro, mas pode acontecer uma hemorragia digestiva baixa por conta de fistulização direto com o duodeno. Fistulização, como a gente acabou de falar, em casos avançados, pode ocorrer fístula entre a aorta e órgãos adjacentes. Como eu falei, quando faz uma fistulização em ligadura com a parte da veia cava, pode gerar um shunt arteriovenoso, que pode gerar uma insuficiência cardíaca grave, pode levar até o paciente a óbito, certo? Abordagem passo a passo de um paciente com aneurisma de aorta abdominal. Primeiro, coletar história clínica. Muito importante. Esse paciente vai vir com uma queixa de dor abdominal, pode vir com a dorsalgia, se já tiver acometimento ali na parte das vértebras, e também pode ter dor irradiada para a região inguinal. Presença de fatores de risco. Esse paciente é dislipidêmico. Esse paciente tem doenças do tecido conjuntivo, como Ehlers-Danlos, doença de Turner, tá bom? Ou síndrome de Marfan, que são aquela aracnodactilia, pacientes que têm os dedos em forma de tentáculos de aranha. Hipertenso, tabagismo. Como eu falei para vocês, que é considerado o maior fator de risco relacionado ao tabagismo. Ao exame físico nesse paciente, o que a gente pode observar e constatar? Sensibilidade ao toque abdominal. Aneurismas que são expansíveis pode gerar essas compressões de órgãos adjacentes e fazer disparo álgico devido à compressão nervosa, porque os órgãos são totalmente inervados, as vísceras. Compressões adjacentes pode gerar uma alta sensibilidade. Então, o paciente pode ficar com um abdômen mais em tábua, o reflexo de defesa abdominal, porque qualquer toque gera dor. Então, a sensibilidade e dor à palpação superficial. Massa palpável pulsátil. Nossa, Michel, o paciente tem aneurisma de aorta, eu sempre vou ver. Eu queria ver muito, tocar e ver a pulsação. Calma, não é só assim. Geralmente você vê a massa palpável, assim, fazendo pulsatilização na ponta da polpa digital, principalmente em pacientes que são magros e têm um aneurisma de aorta abdominal maior do que 5 centímetros, tá bom? Se o paciente tiver um aneurisma de aorta abdominal roto, qual é a tríade clássica que esse paciente vem a apresentar? Dor abdominal difusa, massa abdominal palpável e choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico porque o paciente fez o quê? Hemorragia interna. Começou a fazer hemorragia interna, fazendo hipovolemia. Ele vai ter um choque hipovolêmico. Ressuscitação volêmica o mais rápido possível, em situação de emergência, e fazer uma laparotomia exploratória. Abrir, sugar aquele sangue e fazer um ponto de intervenção para poder minimizar aquele foco de hemorragia, certo? Intervenção cirúrgica direta.
Presença de febre. Se o paciente tiver aneurisma de aorta abdominal, vier com febre, a gente pode sugerir um aneurisma de aorta abdominal de cunho infeccioso, como, por exemplo, o micótico, certo? Que tem predisposição associada à sífilis, certo? Tranquilo? Investigação para o diagnóstico. Existem muitos métodos de exame de exames de imagem que são utilizados para poder fazer o mapeamento dessa AAA, mas o que que eu venho trazer para vocês aqui como forma de revisão? O primeiro padrão ouro que é mais utilizado para poder ter intervenção inicial de análise ou de investigação de como está a extensão desse aneurisma de aorta abdominal. Então, olha só, ultrassonografia por Doppler abdominal é a primeira, desculpa, escolha, porque você consegue visualizar localização, a extensão, o diâmetro, aí ele é visualização de trombos que podem estar associados. Uma das limitações é que o paciente que tiver uma aneurisma de aorta abdominal roto, que rompeu, vai ter uma interposição gasosa muito grande e vai fazer uma, como é que eu posso dizer? O ultrassom que vai entrar, os ultrassons, eles não têm a reverberação de retorno quando bate em gás, e ele não volta, ele não vai gerar uma imagem muito bem visual. Então, a grande limitação da ultrassonografia por Doppler é o roto. Você vai ter interposição gasosa muito alta, você não vai enxergar nada. Ela vai ter que abrir mão de uma angiotomografia ou de uma angiorressonância, certo? Após constatar o diagnóstico pela ultrassom de Doppler abdominal, não roto, por exemplo, a angiotomografia e a angiorressonância para poder fazer o mapeamento anatômico e o raciocínio cirúrgico de como que vai ser a cirurgia endovascular ou a cirurgia ali de revascularização associado ali à frente aos cirurgiões vasculares, certo? Tranquilo? Então, investigação para diagnóstico padrão ouro, ultrassonografia de Doppler abdominal, qual a limitação que ele tem no roto, que tem interposição gasosa, você não vai ver nada, tá? Então, quando tem roto, a gente vai pegar aquela tríade, uma dor abdominal súbita, aquela massa palpável, pulsátil nas tuas polpas digitais associada a choque hipovolêmico. Fechou essa tríade, associada à história clínica do paciente, já tem que abrir, fazer uma laparotomia exploratória para poder fazer intervenção cirúrgica mais rápida e ressuscitação volêmica, porque senão o paciente vai entrar em óbito. Qual é o manejo? Manejo. Vamos aqui devagarinho. Primeiro, como é que a gente vê se é grande, se é pequeno, se é moderado o tamanho do aneurisma? Tamanhos do aneurisma menores do que 4 centímetros são considerados pequenos. Moderados quando estão entre 4 e 5,4 centímetros. Grandes quando estão as maiores ou iguais a 5,5 centímetros em homens ou maiores ou igual a 5 centímetros em mulheres. Ou crescimentos muito rápidos, por exemplo, acima de meio centímetro a cada 6 meses. Está crescendo meio centímetro a cada 6 meses, já é um sinal de alarme, certo? Já é um red flags. Já é uma bandeira vermelha para você observar. Opa, esse paciente não vai evoluir bem. Se o aneurisma de aorta abdominal for roto, rompeu, eclodiu, reparo de emergência, laparotomia de emergência. Se o A for assintomático não roto, reparo indicado é independente do diâmetro. Se começou sintoma, eu já tenho que iniciar o quê? O manejo intervencionista desse paciente, fazendo um manejo de natureza não cirúrgica ou fazer um manejo de natureza cirúrgica. Deu sintoma, eu tenho que intervir. Eu tenho que intervir, tá? Condições cirúrgicas ou indicações cirúrgicas. Primeiro, indicação cirúrgica para homem e para mulher. Gosta muito de cair em prova. Então, coloca na cabeça de vocês esses números. Homens com aneurisma de aorta abdominal maior do que 5,5 centímetros, indicação cirúrgica. Mulheres com aneurisma de aorta abdominal maior do que 5 centímetros, indicação cirúrgica. Crescimento com velocidade maior do que meio centímetro em um semestre ou maior do que 1 centímetro em um ano, intervenção cirúrgica. Está crescendo muito rápido, tem mau prognóstico, vai evoluir mal. Já entra logo com o quê? Com a intervenção cirúrgica. Morfologia sacular, especialmente quando está acima de 5 centímetros, indicação cirúrgica. Etiologia micótica, indicação cirúrgica. Aneurisma sintomático, apresentou sintomas, já tem que entrar com intervenção, indicação cirúrgica. E aneurisma roto, nem se fala, rompeu, tem que abrir para poder fazer intervenção.
Tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico. Quando é que eu faço um tratamento não cirúrgico? Indicação: pacientes com aneurismas menores, né, pequenos, menor do que 4 centímetros, ou moderados, sem sintomas. Se tem sintoma, eu tenho que fazer o manejo não conservador, ou manejo cirúrgico. Se o paciente tem aneurismas pequenos ou moderados que não têm sintomas, calma, a gente pode dar uma pisada no freio, não fazer intervenção cirúrgica, pode fazer um conservador primeiro. Qual é o tratamento conservador? Monitoração. Ultrassonografias periódicas a cada 6 a 12 meses. Por que 6, 12? Porque 6 12 é onde a gente vê o quê? A velocidade de crescimento. Meio, maior que meio centímetro em 6 meses. Opa, já é indicação cirúrgica. Maior do que 1 centímetro em 12 meses. Opa, indicação cirúrgica. Por isso que os nossos periódicos de ultrassonografias é de 6 e 12 meses para A pequeno ou de 3 a 6 meses para A já de tamanho moderado. Modificação do estilo de vida. Qual é o principal, galera? Já vi questão de prova perguntando. E a resposta: cessação do tabagismo. Porque estudos recentes, eu falei para vocês, mostram que o fator de risco de maior precipitação para aneurisma de aorta abdominal é o tabagismo. Então, modificação do estilo de vida, cessação tabágica, controle rigoroso dos fatores de risco cardiovascular, como hipertensão e dislipidemia, que aumentam a velocidade de progressão de aneurisma e também atuam como a formação de aneurismas. Qual é o tratamento intervencionista? Como é que vão intervir de forma cirúrgica? É o quê? Se for feita uma cirurgia aberta, por exemplo, indicação, quando os aneurismas são grandes em homens, maior ou igual a 5,5 centímetros, ou em mulheres, maior ou igual a 5 centímetros, pacientes com sintomas, pacientes com crescimento rápido maior do que meio centímetro em 6 meses, ou maior do que 1 centímetro em 1 ano. Procedimento: o acesso cirúrgico à aorta abdominal, o ângulo de ataque para poder fazer a penetração cirúrgica e a abertura laparotômica vai ser a partir da angiotomografia ou da angiorressonância que foi feita, para poder fazer um mapeamento anatômico e o raciocínio cirúrgico. A ressecção do segmento aneurismático e a substituição por um enxerto prostético. Aí tem todo o protocolo intraoperatório. Isso aqui não vai cair em prova o manejo intraoperatório de o que eu vou utilizar no interior da cirurgia. Não, isso não precisa viajar nisso agora, não. O que vocês precisam saber? Quando a indicação cirúrgica, quando a indicação de manejo conservador, os pontos de corte 5,5 centímetros em homens, 5 centímetros em mulheres, a velocidade de crescimento meio em 6 meses, em 1 ano, isso que tem importância em saber. Complicações potenciais do processo cirúrgico, sangramento intraoperatório, principalmente naqueles tipos lá que são acima, justa renais, aqueles tóraco-abdominais que são grandes, que podem beliscar, renais que podem beliscar ali uma artéria renal e pode gerar uma hemorragia intraoperatória. Infecção do sítio cirúrgico, porque está manipulando uma artéria de grosso calibre, e lesões de estruturas adjacentes, como intestino e nervos. Principalmente quando tem aneurismas que já são muito abaulados, já está fazendo compressões adjacentes, você pode danificar o quê? Órgãos adjacentes, certo? Complicações associadas ao aneurisma de aorta abdominal. Ruptura do aneurisma, emergência médica com alta mortalidade. Se eu não me engano, a mortalidade após, eu acho que ultrapassa os 50% dos casos. Né, mesmo você correndo diretamente para o hospital, ultrapassa os 50% dos casos de mortalidade. Então, aneurisma roto, caramba, é muito perigoso. Tá? A alta mortalidade requer cirurgia imediata. Isquemia de órgãos por conta do processo compressivo pode ocorrer devido à embolização ou compressão vascular, ou fazer fistolização como insuficiência cardíaca grave, ou fazer quando faz fistolização com a veia cava, ou se fizer fistolização duodenálica, pode fazer hemorragia digestiva baixa. Porque lembra-se, hemorragia digestiva baixa é abaixo do ângulo de Treitz, tá? Ou do ângulo de Treitz. Aquele ângulo aquele ligamento que sobe aquela porção duodenal, a parte daquele ligamento é o ângulo de Treitz, ali já é hemorragia digestiva baixa.
e a síndrome de Lerich, que a gente até falou sobre uma das grandes causas de uma doença arterial obstrutiva periférica grave, onde faz aquela obstrução no foco aortoilíaco, nas ilíacas comuns, fazendo obstruções bilaterais, gerando uma isquemia crítica, que tem uma tendência muito grande que, se não tiver correção, faz uma amputação dos membros no paciente. Lembra de Lerich? Lembra de Lerich? Um paciente geralmente vai vir um homem, ali acima dos 50 anos, que tem disfunção erétil, tem claudicação intermitente, tem dor nas nádegas e uma das pernas dói mais do que a outra. Síndrome de Lerich. Pode marcar e partir para o abraço, tá? Então, a síndrome de Lerich aqui pode ser feita por processos compressivos do aneurisma de aorta. Faz compressão bilateral ou daquele foco aortoilíaco e vai gerar o quê? Isquemia dos membros bilaterais inferiores, tá bom? Por conta dessa obstrução formada do foco aneurismático, certinho? Então, pessoal, é isso que eu venho trazer com vocês que tem grande relevância, fatores mais gritantes que eu vejo que cai mais em prova. Existe uma nuance ou outra que é um rodapé de livro, só que não tem como a gente trazer tudo aqui, que se a gente alongar até mais tarde da noite, mas eu vou tentar trazer para vocês os resumos, os mapas conceituais dos RC6, tentar colocar essas questões para a gente poder treinar, e qualquer dúvidas, estou sempre aqui à disposição. Dúvidas, me mandem ali, já estou com o celular aqui na mão, e a gente vai batendo, vai papeando. Esse foi a conclusão da parte de clínica cirúrgica. A gente ainda tem RAM e a gente ainda vai ter clínica integrada. RAM vai ser, no caso, sexta e sábado manhã, se eu não me engano, e clínica integrada vai ser na terça-feira, 2 dias antes da prova. Para a gente dar uma pegada, ficar com foco aceso ali, cintilando as informações, que vai dar tudo certo, tá, pessoal? Estou aqui sempre à disposição. E forte abraço, obrigado aí pela oportunidade. Pode mandar perguntas, Michel, por favor. Inclusive, eu quero. Oi, pode falar. tu vai disponibilizar a gravação quando? Porque eu não consegui assistir pela manhã. Ah, beleza. Até umas 11 horas da noite eu vou conseguir editar os 2 vídeos, vou conseguir subir para o Drive, colocar os resumos, os mapas conceituais e vou liberar aqui no privado de vocês, tá Tá bom? bom. Tá Até bom, hoje, 11 horas, obrigada. tá? Por nada. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, Tchau. tá? Até a Tchau, próxima Michel. revisão. Obrigada. Tchau, tchau. Por nada. Estamos aqui sempre.